Não, o Banestado foi um caso gigantesco de lavagem de dinheiro. Gigantesco, que tamanho? Ah, é coisa de bilhões. Bilhões. Os fatos mesmo são de 96 a 98, mas se prolongaram até mais ou menos 2001, 2002. O caso chegou na minha mão em 2003. Era um caso que estava praticamente morto, porque antes tramitava lá em Foz do Iguaçu, na Justiça Federal, e eles não tinham estrutura para cuidar do caso. Acabou sendo transferido o caso para mim, em 2003. O Ministério Público Federal fez uma força-tarefa, a Polícia Federal fez uma força-tarefa, e foi feito todo um esforço, né? Era um caso de lavagem de dinheiro. Tá. Gente mandando dinheiro para fora do país com fraude. Mandar dinheiro para fora do país não é crime. Se fizer dentro da lei. Nós estamos na globalização. Receber dinheiro de fora do país não é crime. Tá? Mas, quando você utiliza o expediente fraudulento, que é o que eles faziam, aí você pode ter um crime. E no caso, tinha muita gente dessas pessoas que mandaram dinheiro, que era caso de tráfico de drogas, que era caso de crime de corrupção, né? A grande maioria mesmo era sonegação. Que aí é não que não seja crime, mas é um crime menor do que os outros dois, pelo menos. Entendi. Mas foi um caso que a gente conseguiu fazer, na época, isso foi em 2004, a maior operação da Polícia Federal até então, que foi chamada Operação Farol da Colina. Que nós conseguimos lá, eu decretei a prisão dos 60 maiores doleiros do país, né? Aquilo gerou um impacto na época, porque o pessoal vinha esse negócio de doleiro meio... doleiro é estranho falar doleiro. Dá a impressão que é uma pessoa que não... Qual é o problema de ter um doleiro? Mas não é essa a questão, né? O problema é que a gente pensa às vezes no doleiro e pensa naquilo que a gente via às vezes... casa de câmbio. 80, casa de câmbio. Vai lá, o cara trocando dólar por real. Né? Na época, né, esses doleiros era gente que trabalhava nas sombras, né? E fazendo operações de milhões de dólares no exterior, em contrapartida reais aqui no Brasil. E o grande problema é que esse fluxo de dinheiro, ele passava ao largo do controle das autoridades. Então você tinha lá, por exemplo, teve dinheiro que passou lá, que é suspeito de ter vindo das obras superfaturadas aqui de São Paulo, no governo do Paulo Maluf. Nossa, né? Lá de trás? Isso, lá de trás. Nossa. Teve dinheiro lá que suspeito também ter vindo de um policial chamado Comendador Arcanjo, lá do Mato Grosso, que era um policial, no fundo, controlava o crime organizado lá na região. Então tinha dinheiro de proveniência ilícita. Entendi. Né? E esses doleiros, eles operavam nesse tipo de mercado, de lavagem de dinheiro. Né? E foi um caso que a gente teve, por exemplo, essa Operação Farol da Colina. Né? Naquela época foi um tremendo impacto. Né? Exato. Tinha até uma Recuperaram? CPI. Recuperaram a grana? Parte do dinheiro foi recuperado, muita gente foi condenada, mas teve muitos casos que se perderam porque a justiça na época... Quer dizer, a justiça hoje, ela é fraca em relação a crime de colarinho branco. Você imagina em 2005, 2006. Muito mais fraca. Mais fraca. Então era muito raro você conseguir que uma prisão contra um criminoso de colarinho branco, ela fosse mantida. E quando era mantida era por pouco tempo. Mas ainda assim a gente pegou vários grandes doleiros, que o Alberto Youssef, por exemplo, foi um que ficou preso no caso Banestado, ficou 1 ano preso, saiu antes porque ele fez um acordo. Outros doleiros também grandes, tinham aqui que era em São Paulo, que tinha ficado famoso numa operação chamada Anaconda, que era o Toninho Barcelona. Né? Tinha um outro lá que foi preso. Enfim, eu não gosto de ficar falando muito nome, porque as pessoas até já foram... Algumas já cumpriram a pena e tudo, é meio chato, né? Mas enfim, foi uma grande operação da época. Agora tem um monte de mentira que espalham por aí. Por exemplo? O pessoal dizendo, por que você não agiu no caso Banestado como foi na Lava Jato, né? Com aquele rigor. Eu posso dizer assim, meu amigo, eu agi com igual rigor. Quem não agiu com igual rigor foi o sistema. Né? Então a gente decretava as prisões, a gente julgava os casos rápidos, a gente era rigoroso na aplicação da lei. Agora, boa parte dos processos acabaram prescrevendo. Não darem nada, por quê? Aí quando recorre para um tribunal superior, lá em Brasília, ou às vezes até tribunal de segunda instância, demorava anos e não dava em nada. Mas teve muita gente, né, que só acabou sendo responsabilizada, talvez não na medida que seria o caso,
mas por causa do esforço do Ministério Público, da polícia e o meu próprio esforço na época. Entendi. Né? Então foi, olha, quando o pessoal fala assim, por que você não se esforçou? Dá vontade até de dar um tapa, viu? Porque, meu amigo, fiz das tripas coração nesse caso.